Um país marcado por intensas e recentes transformações, terra de castelos fabulosos, fortes tradições cristãs e uma língua que soa familiar aos nossos ouvidos. Sejam todos muito bem-vindos à Romênia. Mais um dia e seguimos na estrada até chegar na região de Deva, no sudoeste da Romênia. Oi pessoal, hoje eu cheguei aqui na cidade de Deva, que é o interior da Transilvânia, uma cidade que não é tão grande. Atrás vocês conseguem ver o Forte de Deva, muito bonito, mas primeiramente eu quero mostrar para vocês um dos castelos mais deslumbrantes que nós temos na Romênia como um todo, uma das 7 maravilhas do país, e que com certeza vai impressionar vocês pelo estado de conservação e pela história. Então já se inscreve aqui no canal, deixe o seu like e obviamente assista todos os vídeos dessa jornada por todo o mundo. Enquanto eu estou andando, você observa os edifícios aqui nesse estilo antigo da Romênia comunista, e isso traz para nós uma mensagem que quanto mais longe do poder político após a transição, menos as coisas mudaram, seja na questão local da política, do poder, né, a manutenção do poder político, seja na arquitetura e na vida das pessoas. Então, muito interessante você ver esse aspecto também. Para chegar no belíssimo castelo de Corvin, precisei pegar uma pequena van por mais 30 minutos até Hunedoara, algo bem tradicional, já que em muitas cidades e vilarejos por aqui, tais veículos são o único meio de transporte disponível à população. Mesmo de longe, o castelo já impressiona, e à medida que vamos nos aproximando, ele vai tomando forma e nos dá a verdadeira sensação de estarmos em um filme antigo. O silêncio e as poucas pessoas que visitam a Romênia nessa época do ano fazem tudo ser ainda mais agradável para alguém como eu, que não gosta de multidões. Eu não consigo nem acreditar quão bem conservado esse castelo do século XV, realmente incrível. Vou mostrar tudo para vocês por dentro, contar a história, então acompanhe essas imagens belíssimas. A pequena ponte sobre o rio nos leva à entrada do castelo e automaticamente nos transporta para uma outra era, uma época de grandes dificuldades sociais, muito isolamento entre as regiões europeias e pouco desenvolvimento econômico, mas com um grande legado na arquitetura e na cultura de cada região. O castelo data aproximadamente de 1446, quando a região fazia parte da Hungria. Portanto, foi construída por nobres húngaros, neste caso em estilo renascentista gótico, em cima de uma antiga fortaleza pela ordem do nobre João Hunyadi, um importante líder militar. Sua construção levou quase 40 anos para ser concluída. Foi um dos maiores castelos da Europa Oriental em sua época e serviu também como o castelo do rei da Hungria medieval, o famoso Matias Corvinus. Matias Corvinus foi um dos mais importantes reis da Hungria, tendo reinado de 1458 a 1490. Nasceu em 1443 na cidade de Cluj-Napoca, uma localidade que já mostrei para vocês aqui no meu canal. Por algumas vezes, Matias Corvinus teve como seu vassalo Vlad III o Drácula, o famoso Vlad o Empalador, príncipe da Valáquia. Embora Vlad fosse um importante aliado que guerreava com sucesso contra os exércitos turcos otomanos, os dois nobres cristãos se desentenderam em 1462, o que levou Matias a invadir a Valáquia e capturar Vlad, o mantendo como
prisioneiro na cidade de Buda, na Hungria. O Império de Matias desmoronou após a sua morte sem herdeiros, exceto com um filho ilegítimo, João Corvinus, cujo nome foi rejeitado pela nobreza. O reinado de Matias é até hoje considerado o capítulo mais glorioso da história da Hungria. Canções e lendas o sagraram como Matias o Justo, visto por muitos como um rei sábio, sendo até hoje o herói mais popular do folclore húngaro e muito homenageado em diversas cidades da Hungria, principalmente na capital, Budapeste. E daqui você tem a visão privilegiada das torres do castelo. Você está em uma das torres. Realmente o estado de conservação desse castelo medieval, que foi começado a construir no século XIV, teve duas fases e a grande parte dele foi construído no século XV, já no estilo gótico. Temos aqui a capela, temos vários cômodos que vocês podem ver, realmente é incrível. Foi feito na época dos húngaros, domínio húngaro aqui, mas faz com que a Transilvânia tenha realmente esse charme, essa diferença histórica de outras regiões da Romênia, e você consegue realmente ficar maravilhado com o horizonte e também com a arquitetura. E as construções em pedra fazem com que isso resistisse ao tempo. Apesar da Romênia ter tido várias guerras do século XV e XVI em diante, nós temos a conservação desse castelo sendo ponto alto. Eu que visitei vários castelos medievais ou pós-medievais, né, góticos, na minha vida, posso dizer que esse é um dos melhores exemplos que eu já vi. O estado de conservação de cada cômodo me impressionou bastante. O ticket de preço reduzido custava por volta dos 3 euros, e os vários cantos para se explorar dentro do castelo tornam essa atração algo imperdível caso você visite essa região. Então, pessoal, depois de ter entrado, você vê como que dava-se as relações sociais mesmo da nobreza naquela época, né? Pelos diversos quartos muito espaçosos, apesar de poucos móveis. Essa questão dos móveis serem vários nos quartos, isso aconteceu mais um pouco depois da Idade Média, mais ou menos na época do Renascimento Cultural, das grandes autocracias que nós tínhamos na Europa, né, os impérios. Mesmo assim, é muito bonito, é afastado da cidade. A gente vê que também a nobreza se afastava da plebe, estando num ponto mais alto, mas obviamente com uma visão panorâmica mais privilegiada. Temos o rio, um riozinho pequeno que corta. Realmente um lugar fantástico, barato de você entrar. Se você é estudante, você paga menos de 2 euros e relativamente fácil de chegar aqui. Muito bonito, há lojinhas, hotéis aqui. Eu não estou nessa cidade porque ela é relativamente longe das linhas de trem que ligam a Romênia, mas é algo que vale muito a pena você conhecer. É uma cidade linda e um ponto inesquecível, com as fotos, obviamente, que você vai guardar para sempre. E apesar de todo o esplendor do castelo de Corvin, a gente tem uma cidade pequena e relativamente mal cuidada, digamos assim, Hunedoara, pela própria dificuldade econômica. Não é por culpa de ninguém, mas como eu disse, essa região ainda ficou bastante isolada da transição. Nós temos obviamente turistas vindo, uma abertura econômica maior, mas a mudança na vida das pessoas acontece de forma muito lenta. Isso a gente vê como as cidades são organizadas. As contradições sociais e históricas da Romênia sempre se fizeram presentes em múltiplas cidades, inclusive nessa segunda visita, onde pude ver ainda mais diferenças entre os grandes centros urbanos e as regiões mais esquecidas pelo poder. Como sempre, apenas uma viagem feita com qualidade e de maneira detalhada mostra a realidade da vida de cada povo em cada lugar.
Se você gosta desse projeto, da abordagem que dou nos vídeos, da edição, peço que, por favor, se inscreva no canal, deixe seus comentários e faça parte dessa comunidade de viajantes. Todo o apoio é fundamental e eu fico muito agradecido por isso. Eu tenho que me corrigir, não é mal cuidado, ele só é muito simples em alguns bairros muito pobres, mas isso não quer dizer que esteja mal cuidado. Afinal, a cidade está limpa, está arrumadinha na medida do possível. São aquelas limitações que eu falo por conta da própria questão econômica no interior, que é mais complicado, principalmente num país que fez a transição há tão pouco tempo. Andando mais adiante, vemos que o centrinho foi renovado, com vários bancos e fachadas também revitalizadas. Apenas mais próximo da estação de ônibus que as casas voltam a ter aquele famoso estilo socialista. E aqui em Deva, mesmo a gente estando no começo da primavera, começou a nevar. Aqui nas montanhas, bem perto dos Cárpatos, realmente lindo, forte. Eu consegui filmar um pouco na neve, mas pela neve o caminho se torna quase inacessível. E vou tentar mostrar para vocês um pouco dessa cidade que ficou com tantos resquícios comunistas da época de Ceausescu e que tem uma história muito interessante também. E Deva ficou famosa dentro da Romênia por ser um dos mais importantes centros de ginastas e atletas da antiga Romênia comunista. Nós temos aqui o destaque de Nadia Comaneci, que viveu aqui, estudou aqui e treinou aqui por muito tempo. Ela que foi uma medalhista fantástica na mesma Olimpíada de 86 em Montreal. E temos também, obviamente, esse incentivo dos países socialistas de se tentar fazer famoso através do esporte. Realmente algo muito interessante, e a gente vê que essa cidade manteve um pouco dessa estrutura, ainda tem um centro de treinamento, obviamente que não é o mesmo, não tem o mesmo esplendor de antigamente, mas continua sendo muito interessante. Há quem me chame de louco ou diga que eu tenho mau gosto. Mas há algo nessa arquitetura construtivista socialista que me fascina, apesar de muitos acharem feio ou muito bruto para certas cidades na Europa. E como vocês podem ver, Deva é uma cidade relativamente grande, 68 mil habitantes, um centro regional importante e com uma história comunista bastante viva na sua arquitetura. Essa história aqui tem os seus fins na cidade de Timișoara, para onde estou indo agora, e vou mostrar tudo para vocês e contar também parte dessa história super importante. No próximo episódio estarei em Timișoara, uma cidade encantadora e uma das capitais europeias da cultura no ano de 2023. Um local cheio de história que apresentarei para todos vocês. Não percam!